Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem nessa manhã de sábado. Que Deus abençoe você. Hoje é um dia especial. Despertamos, nos arrumamos, nos preparamos para o que tem por vir, porque Deus está no controle. Tudo está no controle do Senhor. Nada foge às potentes mãos de Deus. Quando estamos debaixo da sua unção, debaixo das suas mãos poderosas, nós estamos guardados. Entenda nessa manhã que você está guardado. Você está guardada em Deus. Louvado seja o nome do eterno Deus, do nosso Deus poderoso, do Altíssimo. Glórias ao Senhor, ao Onipotente, ao Onisciente, ao Onipresente de nossas almas. Estamos felizes porque Ele está no controle, estamos felizes porque Ele nos guarda, estamos felizes porque Ele nos direciona, estamos felizes porque Ele fala conosco. Ele tem falado com você? O que Ele tem entregue para você? Ele tem falado em sonhos? Ele tem falado na palavra? Ele tem falado de uma forma sobrenatural? Ele tem falado através dos profetas? Ele tem falado. Deus fala conosco. Deus fala conosco o tempo todo. Basta termos os ouvidos apurados para escutar a voz de Deus, para ver os sinais, para entender os mistérios sobrenaturais, de servir a um Deus poderoso, um Deus que nos mantém, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos alimenta, independente da religião, um Deus que nos alimenta todos os dias. Temos esse Deus conosco, temos esse Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus que nos preserva, o Deus que nos cuida. Imagina um Deus que cuida de você, um Deus que está com você, um Deus que é tão grande que não conseguimos vê-lo, mas é um Deus que se faz tão minúsculo para entrar dentro de você, mas nem por isso o seu poder é diminuído, e sim o seu poder é aumentado, porque quando entra dentro de nós sairá rios de águas vivas, segundo o seu poder, segundo o poder. A palavra do Senhor vai dizer que se crermos nele, crermos na palavra dele, rios fluirão de nós, oh glória, rios jorrarão de nós. Então nós vamos entender que é um Deus que entra, que é um Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer, e é um Deus que nos transforma a cada dia. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós pregamos todas as manhãs, é esse Deus que nós queremos ser alimentados todas as manhãs, é esse Deus que nos fortalece todas as manhãs. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jeová, esse Deus que faz tudo na nossa vida, esse Deus que nós nos mantemos de pé por causa dele, esse Deus que nos alimenta o tempo todo. Nós louvamos esse Deus dessa manhã, nós adoramos esse Deus, e por isso pegue aí a sua bússola diária, a sua Bíblia. Estamos aí caminhando na nossa campanha Restaurando as Estruturas, campanha maravilhosa que Deus está trabalhando, restaurando a minha e a sua estrutura. Compartilhe com alguém que precisa ser restaurado nesse sábado. Fim de semana as pessoas têm mais tempo. Compartilhe, envia para alguém que o Senhor vai tocar, o Senhor vai falar, o Senhor vai restaurar a estrutura desta pessoa. Que Deus abençoe você. Livro de Neemias, estamos no capítulo 11, versículo 17, vai dizer assim: 2 chefes dos levitas, Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores e as orações e ação de graças, Baquebuquias, o segundo entre seus irmãos, e depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas cantores na cidade santa foram 284. E dos porteiros Acube, Talmon e seus parentes que faziam guarda nas portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceu por todas as cidades de Judá, cada um em sua herdade. Mas os servidores do templo habitaram em Ofel, Zia e Gispa, tinham autoridade sobre eles. O supervisor dos levitas, que estava em Jerusalém, era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica,
dos descendentes de Asaf, que eram cantores a serviço da casa do Senhor Jeová. Glórias a Deus. Aqui nós vamos ver nessa manhã que vai falar sobre os chefes dos levitas. A palavra vai dizer que os levitas não foram muitos desses que voltaram do cativeiro, não eram grandes números. Então nós vamos ver aqui que foram 284 os levitas, das casas dos levitas. E dos chefes dos levitas vai falar de dois principalmente, que nós vamos ver nos livros de 1 Crônicas, nós vamos ver nos Salmos, Asaf e Jedutum. Nós vamos ver esses dois levitas principalmente e as suas famílias respectivas que vieram. E quando nós falamos de Asaf, nós vamos ver que foi um dos levitas mais importantes, que consta alguns salmos, que consta como um grande adorador. E o nome Asaf significa ajuntador. E vai dizer que o filho de Asaf, ele era o chefe que dirigia os louvores, as orações e as ações de graça. O filho de Asaf, ele estava na direção. Veja que o pai, Asaf, era um grande chefe levita. Ele que regia a adoração no tempo de Davi. E aqui nós vamos ver que a sua descendência, ela continua no caminho. Uma das coisas mais importantes que nós vamos ver nessa manhã é que a nossa descendência permaneça no caminho a qual você está. Então, por isso tão importante de nós servirmos a este Deus tão poderoso que eu citei antes. Porque aqui nós vamos ver que o filho de Asaf, que significa ajuntador, ele era o chefe do coral, ele era o chefe dos levitas, ele era o chefe daquele que puxava a adoração. O nome Asaf em si significa ajuntador, ele era o chefe dos ajuntadores, ele era o chefe daquele que ajuntava, não daquele que separava. Então, para estar numa posição de chefe de algo, tem que ser alguém que tenha o dom de ajuntar, tem que ser alguém que tenha o dom de buscar, tem que ser alguém que tenha o dom de buscar brasas para o braseiro, não de separar e tirar as brasas. Porque muitos estão como chefes de adoração, muitos estão como os líderes de louvor, líderes de adoração, a qual estão criando contendas, criando separações. E a base de um grupo de adoração, a base de um grupo de louvor, a base de um grupo, de um templo de adoração a Deus, eu não falo só do grupo de louvor aqui, se baseia em todo um templo, é estar ajuntando e não estar separando. E aqui Asaf, ele fazia isso muito bem. Ele era um chefe da adoração. Nós vamos entender que Asaf, significando ajuntador, e ele carregou tantas brasas, Asaf, para o seu braseiro, que os filhos continuaram na mesma trajetória. Porque vamos ver aqui, muitos e muitos anos depois do cativeiro, os filhos de Asaf vêm, são considerados todavia levitas, não perderam o senso de ser levitas, não perderam o senso da adoração, não perderam o senso de continuar aquilo que Deus chamou a família. Então muitas vezes as coisas talvez se cumpram de uma forma muito pequena em nós, mas porque há algo que vai vir a partir de nós. Não podemos analisar a vida como se ela estivesse acabando amanhã nesse aspecto. Muitos de nós cremos que somos a última geração, que Jesus está voltando e que Jesus vai levar, vai arrebatar a sua igreja e pronto, e que nossos filhos não viverão isso. Mas e se viverem? O que eles carregam, o que eles estão aprendendo conosco, continuarão eles a mesma trajetória que nós? Continuarão eles com a mesma fé que nós? Estamos nós dando a eles suporte necessário, base necessária para sermos representados daqui a 100 anos? Oh, glória! Então devemos ser ajuntadores de brasas, devemos ser ajuntadores de brasa no altar, devemos ser ajuntadores do louvor, devemos ser ajuntadores da adoração, devemos ser ajuntadores nessa manhã.
Aí vamos também ver que vai falar de Jedutum. Jedutum era o outro levita, muito falado na palavra. Um homem que seguiu ali, que esteve, um personagem bíblico que esteve inserido na época do rei Ezequias, que ele estava com grandes e importantes papéis no serviço do templo. Só que Jedutum tinha algo diferente. Jedutum não era somente um músico. Jedutum era usado em profecia. Jedutum era um músico profeta. Era um músico que tocava e ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo. E o que nós temos vivido nesse tempo é faltando Jedutuns ao nosso meio. Faltando profetas que ouvem a voz de Deus e transmitem ao povo. Faltando profetas que escutam aquilo que Deus está falando. Faltando profetas que vivem e transmitem a voz de Deus. Jedutum significa louvável, porque ser músico, transmitir a canção e ainda falar aquilo que Deus está falando é louvável. Então que nessa manhã nós possamos exercer essas duas coisas maravilhosas, sermos louváveis na presença de Deus e sermos ajuntadores no templo de Deus. Sejamos ajuntadores, não sejamos separadores. Sejamos como Asaf, sejamos alguém que seja tão bom diante de Deus que a sua família vai seguir o caminho, que a sua família vai vir respectivamente, assim como a família de Jedutum também, os filhos dele, filhos, netos, descendências, estavam aqui também inseridas, foram chamados por Neemias, porque vieram do cativeiro. Muitos não vieram do cativeiro. Muitos permaneceram no cativeiro dos levitas. Muitos não seguiram o caminho, muitos não voltaram, muitos não creram na promessa de reconstrução. Muitos não creram na promessa de restauração. E nessa manhã eu quero dizer para você, creia na promessa de restauração que você sairá do cativeiro. Porque o cativeiro, muitos escolhem a facilidade do cativeiro. Porque lá eles já estavam acostumados com tudo que Nabucodonosor oferecia, com o que eles tinham. Então nessa manhã nós podemos falar ao meu e ao teu coração e dizer: Jedutum, louvável seja, e Asaf, ajuntador. Sejamos ajuntadores e louváveis na presença de Deus, no templo de Deus, como levitas da casa de Deus. Que Deus abençoe você e te dê um sábado maravilhoso, em nome de Jesus.